O sinal de ΔG nos diz se uma reação é espontânea ou não. Vimos também que, no equilíbrio, o quociente de reação é igual à constante de equilíbrio, K. E colocamos K na equação e resolvemos para ΔG. E, então, ΔG seria igual a zero. E sabemos, portanto, que, no equilíbrio, a variação da energia livre é zero. Ou seja, não há diferença na energia livre entre os reagentes e os produtos. Vamos colocar zero aqui no nosso ΔG, na equação acima, e vamos ter zero igual ao ΔG0, que é a variação padrão da energia livre, mais RT vezes o ln de K, a constante de equilíbrio, porque estamos na situação de equilíbrio. Vamos isolar ΔG0 e ele vai ser igual, portanto, a menos RT ln de K. Esta nova equação é muito importante e vamos pensar sobre ela. ΔG0 é a variação padrão da energia livre ou a variação da energia livre em condições padrão. R é a constante do gás, T é a temperatura medida em Kelvin e K é a nossa constante de equilíbrio. Então, se você está usando esta equação, você está no equilíbrio e o ΔG é igual a zero. E nós sabemos que, no equilíbrio, a nossa constante de equilíbrio K nos diz algo sobre a mistura no equilíbrio. Ou seja, se temos mais produtos ou mais reagentes na situação de equilíbrio. E esta equação relaciona a constante de equilíbrio, K, com o ΔG0. Então, o ΔG0 passa a ser um guia para a razão entre a quantidade de produtos e de reagentes no equilíbrio, porque ele está relacionado à constante de equilíbrio, K. Se você estiver tentando saber sobre a espontaneidade da reação, você tem que usar esta equação acima e olhar para o sinal do ΔG. Então, se você quer saber se uma reação é espontânea ou não, use esta equação. E se você estiver tentando pensar algo sobre a razão entre a quantidade de produtos e de reagentes no equilíbrio, então você deve usar esta equação abaixo aqui. E essa razão está relacionada à variação padrão de energia livre, o ΔG0. Agora, estamos aptos a encontrar algumas constantes de equilíbrio. Lembre-se, entretanto, que para uma certa temperatura existe uma constante de equilíbrio específica. Vamos agora obter a constante de equilíbrio para esta reação a temperatura de 298 Kelvin. Estamos tentando sintetizar amônia aqui. E a temperatura de 298 Kelvin, ou seja, 25 graus Celsius, o ΔG0 é igual a menos 33,0 kJ para esta equação balanceada. Então, vamos escrever a nossa equação que relaciona ΔG0 e K. ΔG0 é igual a menos RT ln de K. Vamos escrever aqui no ΔG0 menos 33 vezes 10 a terceira joules. Não estamos usando quilojoules aqui na equação. Isso é igual a menos R, que é a constante de gás. É 8,314 joule por mol Kelvin. Temos que escrever aqui joules por mol de reagentes. Esse ΔG que temos aqui indica quantidade de energia por mol de reagente. Temos que ajustar, senão as unidades não vão funcionar bem aqui. A temperatura, 298 Kelvin aqui. Cancelamos o Kelvin aqui e temos o logaritmo natural de K, nossa constante de equilíbrio, que é justamente o que desejamos calcular. Vamos usar a nossa calculadora. Vamos começar pelo ΔG0, que é menos 33 vezes 10 elevado à terceira. Vamos dividir por menos 8,314 e ainda dividir por 298. Vamos obter 13,32. Então, temos 13,32 igual ao logaritmo natural da nossa constante K. Como vamos resolver para obter K agora? Basta tomar e elevado aos dois lados da igualdade. E elevado a 13,32 do lado esquerdo tem que ser igual a e elevado ao logaritmo natural de k do lado direito. Podemos cancelar aqui e vamos ter k igual a e elevado a 13,32. Fazendo as contas com a calculadora, e elevado a 13,32 vai resultar em
6,1 vezes 10 elevado a, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. 6,1 vezes 10 elevado à quinta. Esta é a nossa constante. Já que estamos lidando com gases, podemos pôr um P aqui, Kp. Temos aqui uma constante de equilíbrio que é muito maior do que 1. E obtivemos esse valor a partir de um ΔG0 negativo. Veja aqui que ΔG0 era negativo. Logo, quando o nosso ΔG0 é negativo, é menor do que zero, temos uma constante de equilíbrio K muito maior do que 1. Mas o que isto nos diz a respeito da nossa mistura no equilíbrio? Isso nos diz que, no equilíbrio, os produtos estão favorecidos em relação aos reagentes. Ou seja, no equilíbrio, a mistura contém mais produtos do que reagentes. E nós descobrimos isso usando o nosso valor do ΔG0. Vamos resolver o mesmo problema novamente, mas vamos dizer que a nossa reação está acontecendo em uma temperatura diferente. Agora, a nossa reação está acontecendo a temperatura de 464 Kelvin. Ainda estamos tentando sintetizar amônia aqui, e a nossa meta é encontrar a constante de equilíbrio nesta temperatura. E sabemos que o ΔG0 a esta temperatura de 464 Kelvin é zero. Vamos escrever a nossa equação. ΔG0 é igual a menos RT vezes o logaritmo natural de K. E, neste caso, no ΔG0, vamos colocar zero. Então, zero igual a, vamos analisar, R é a constante do gás, T é a temperatura, nenhum deles é zero, e o logaritmo natural de K, então, tem que ser igual a zero. Então, zero igual ao logaritmo natural de K. Estamos tentando resolver para obter K, a nossa constante de equilíbrio nesta temperatura. Vamos tomar e elevado a cada lado da igualdade, e elevado a zero igual a e elevado ao logaritmo natural de k. E elevado ao ln de k é simplesmente k, que é igual a e elevado a zero, e e elevado a zero é 1. Então, quando ΔG0 é igual a zero, k é igual a 1. Ou seja, neste caso,